Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Silvio. E eu sou a Carol. E este é o canal Desde que nos conhecemos. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje a gente decidiu gravar ao som dos passarinhos, né? Ao som dos passarinhos. Pra ficar mais romântico. Porque dentro de casa tava muito frio, então a gente resolveu vir aqui pegar um solzinho e aproveitar para mudar um pouquinho o ambiente. Então é possível que vocês ouçam alguns barulhos de interferência, mas assim, relevem, tá bom? Então, amor, eles vão cobrar a gente de um certo vídeo. Pois é, pessoal, a gente já deveria ter gravado o vídeo sobre ciúmes, né? Acho que já 1 ou 2 vídeos atrás. Só que assim, esse vídeo é um vídeo muito complexo, sabe? A gente tem que estar muito em paz de espírito, muito bem pra gravar, que a gente não quer esconder nada, né? E então... E eu choro muito. É, verdade. Bueno. Eu preciso estar bem psicologicamente, porque senão eu me abalo demais. Então a gente não conseguiu arranjar esse tempo ainda para fazer esse vídeo como a gente realmente quer fazer, tá? Então a gente já fala para vocês aí, a gente vai falar sobre esse assunto, mas a gente não tem uma data certa. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, já ativa as notificações também, para que você possa receber sempre o aviso de quando vai vir o próximo vídeo. Pode ser que seja o próximo, pode ser que seja o outro. Então, fica aí, acompanha a gente. Para essa semana, o que a gente decidiu fazer? Como é a semana do Dia dos Namorados, né? A gente completa aí 2 anos que a gente tá junto, morando junto, né? E 4 anos. 4 anos que a gente se conhece, né? Que a gente se conhece, que a gente namora à distância. Então a gente resolveu fazer algo a respeito do casamento mesmo. Nós não somos efetivamente casados no papel, mas a gente mora junto. Nós moramos juntos, né? Isso é o que vale, então o respeito, né? E tem que ser igual. O respeito e o amor tem que valer da mesma forma, mesmo que a gente não tenha um documento assinado. Então, a gente resolveu trazer para vocês os 10 mandamentos do casamento. Só que vai ser um pouquinho diferente. Como a gente tem pouco tempo de relacionamento, né? Se for comparar aí com pessoas que aí tem, sei lá, 10, 20, 30 anos de casamento, quem é a gente para estar trazendo os mandamentos do casamento, né? A gente tem muito que passar ainda para ver se o nosso casamento, se o nosso relacionamento vai suportar a todas elas. Mas então a gente está trazendo esses 10 mandamentos e a gente vai fazer um teste entre a gente mesmo, para ver em que ponto que a gente está e se a gente está, digamos assim, indo para o caminho certo, tá bom? Então vamos lá, acompanhe a gente, eu vou trazer o primeiro mandamento, que é não gritar. E aí, amor? Você acha que a gente passa nesse mandamento? Então, acho que em relação a não gritar, acho que a gente passa sim. Claro que quando a gente tem alguma briguinha, que isso é normal em todo relacionamento, a gente até ergue um pouquinho a voz, mas a gente não briga muito, a gente se dá bem e no geral, assim, a gente não grita um com o outro, a gente procura conversar. A gente às vezes voa alguns pratos, alguns copos, da minha parte principalmente. Mas é como eu disse, naquelas briguinhas, né? Mas assim, eu tenho a voz alta, né? O meu tom de voz é alto, mas é normal, isso é da minha voz mesmo, mas a gente costuma não gritar, não. Eu acho que ainda é ok. É uma coisa até que eu tive que aprender a conviver com ele, porque ele conversa com as pessoas já falando muito alto. Então, quando ele briga, automaticamente, além de falar alto, ele fica extremamente nervoso. Então é algo que eu tenho que simplesmente relevar.
Eu já sou um pouquinho ao contrário. Eu já sou mais quieta, só que daí quando me tira do sério eu fico muito brava. E daí eu grito mesmo. Então, mas é algo que a gente sabe Mas é uma situação lidar. rara, como eu disse, né? A gente não briga tanto assim a ponto dela explodir, assim. Foram 1 ou 2, 3 vezes. 1, 2, 3 ou 10, 4 20, vezes. 30, né? Não, já tá brincando, a gente não briga tanto assim, não. Não, mas a gente passa no teste. Então, a gente teve que interromper um pouquinho por causa da cachorrada, né? Vamos ver se a gente consegue gravar um pouquinho agora. Então, vamos lá para o segundo mandamento. Dar o braço a torcer. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Bem, então, em relação a Carol, eu acho que ela nunca teve problema em dar o braço a torcer. Então, sempre que ela percebeu assim que ela estava errada ou que ela exagerou um pouquinho em alguma coisa, ela sempre pediu desculpas, né? Ela reconheceu. Já não posso dizer o mesmo em relação a mim. Homem difícil. Infelizmente, pessoal, eu não sou uma pessoa que sabe dar o braço a torcer, né? Isso é de família. Mas eu acho que até em relação, assim, ao nosso relacionamento, a Carol até me ensinou um pouquinho a mudar. Às vezes, assim, eu dou o braço a torcer, eu reconheço, mas não é muito comum. Então, pelo meu lado, assim, eu acho que é mais difícil do que pelo lado dela, né? Eu acho que isso é até importante dizer, a coisa que ele colocou, que isso vem de família. Então, é importante a gente colocar que isso a gente tem que aprender em casa, desde cedo, né? Que a gente não pode ter orgulho, né? Vergonha de pedir desculpa para as pessoas. Às vezes a gente perde tanto tempo com a pessoa que a gente gosta, junto da pessoa que a gente gosta, só porque eu tenho o meu orgulho, isso fere o meu orgulho. Cara, pede desculpa, vai lá, se abraça, dá um beijo e vida que segue. Não fique perdendo teu tempo por causa... Às vezes as coisas são tão bobas, as brigas são tão bobas, e daí passa lá 1, 2, 3 dias de cara virada. Não, é muito tempo perdido. Então, eu prefiro pedir desculpa, indiferente se às vezes nem sou eu que estou errada, mas vai lá, pede desculpas e se ajeita. Eu acho. Então, eu acho que assim, nesse ponto, como eu levo isso muito bem e ele está aprendendo. Eu tô aprendendo. Então, acho que a gente tem um meio ponto. Vamos para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é: não se irritem ao mesmo tempo. Isso no nosso caso é extremamente importante, porque nós dois temos personalidades muito fortes. Quando a gente tá irritado, a gente fica muito irritado mesmo. Então, se eu e ela se irritar ao mesmo tempo, meu Deus, sai de baixo. A casa cai. Mas até hoje nunca ocorreu dos dois ficarem irritados ao mesmo tempo. Quando ela tá muito, muito irritada, geralmente eu tento acalmar ou simplesmente fico na minha. Quando ela percebe que eu tô muito irritada, ela tenta ficar na dela ou ela tenta não interferir, né? Eu acho que aí a gente precisa ser um pouquinho sensato e ter um termômetro, né, no casal. Verdade. Porque às vezes os dois se irritam, né? Mas um tá mais propenso a explodir. E se ele explode, então, acende o alerta ali e fala: opa, tá na hora de eu segurar a onda. E assim, e é vice-versa. Então, se chegar uma hora que eu até consigo ver quando eu explodo, às vezes ele tá muito nervoso também, mas quando eu explodo primeiro, eu vejo que ele até meio que se assusta e daí ele começa a ir mais de mansinho, digamos assim. E isso é importantíssimo para que as coisas voltem ao normal mais rápido, digamos assim, né, amor? Verdade. Então, nesse a gente ganha ponto também. Não dormir brigados. Gente, isso aqui é algo que sempre foi falado, mas como é difícil de fazer. Aí a gente não ganha ponto. A gente não ganha ponto nenhum. Né? Muitas vezes ele dormiu na sala. Aliás, quem dormiu na sala fui eu, né? Ela dormiu na sala. Porque, gente, eu não consigo. Quando acontece alguma briga, acontece alguma coisa que ele não tá falando comigo, eu odeio me sentir... ignorada, essa é a palavra. Eu odeio me sentir ignorada. Então eu prefiro dormir no outro quarto sozinha do que ficar do lado dele e não sentir o abraço dele. E infelizmente eu sei muito bem como ignorar quando tem alguma coisa errada, né? Eu sou terrível nisso. Eu tenho que perder essa habilidade. Então nesse caso, como assim, eu sei que geralmente o motivo das brigas é
é por causa de ciúmes, né? Geralmente. Então é ele que tá nervoso. Então não adianta eu querer falar, não adianta, a gente vai brigar. Então eu prefiro deixar passar. E infelizmente, às vezes a gente tem que deixar a noite passar também, para que no outro dia as coisas se resolvam. Então aqui é 0 pra Zero gente. pontos. Vamos ver. Quinto mandamento do casamento, pedir desculpas. Então, isso eu acho que já tá até meio ligado àquele a dar o braço a torcer. Porque quando você dá o braço a torcer, eu acho que você tem que pedir desculpa também, né? Você tem que reconhecer o teu erro. Então aí, como eu falei antes, né, eu vou falar a mesma coisa. A Carol, ela nunca teve problema com isso, em pedir desculpas, né? Aí eu tenho que melhorar mais. Mas no relacionamento eu tô aprendendo a pedir desculpa. Fora do relacionamento, ainda eu confesso que eu não sou uma pessoa que pede desculpa muito fácil. Quem me conhece sabe disso. Mas no relacionamento, sim. Ela me ensinou a dar o braço a torcer quando eu percebo que eu tô errado. Então a gente junta aquele meio ponto com mais esse ponto, Temos a gente tem um ponto. Perdoar. E aí? Então, em relação a perdoar assim, eu acho que eu entendo que quando acontece alguma coisa muito séria, né, pra te perdoar, tem pessoas que podem usar em relação a situações mais simples, mas eu assim, a ponto de dizer, eu tenho que perdoar é quando acontece alguma coisa muito séria. Em relação a eu e ela, eu acho que a única vez que ocorreu isso foi quando a gente tava namorando à distância, que eu tinha minhas crises seríssimas dos ciúmes. Mas daí quem teria que perdoar então era ela, e ela sempre fez isso. E eu acho que eu nunca tive que perdoar uma coisa séria dela. Não. Então... eu acho que é bem isso. Eu acho que o perdão é você... Não quer dizer que, por exemplo, o que a pessoa fez não te faça mal, que você lembre daquilo e não te faça mal. É o caso dos ciúmes que a gente vai abordar ainda. Então, aconteceram várias situações na época do nosso namoro virtual, nosso relacionamento à distância, que acabavam me prejudicando muito, muito. E aquilo, quando eu lembro, tanto é que eu já disse, eu choro. Então aquilo me machuca ainda. Mas não quer dizer que eu não perdoei ele. Eu perdoei por tudo aquilo, mas ainda me faz lembrar coisas que eu não gostaria. Tá? Mas eu acho que o perdão é muito importante não é nem tanto para mim. É aquela situação que a gente sempre fala. Se você não perdoa a pessoa, quem se machuca às vezes é você, porque a pessoa às vezes ela já até esqueceu, para ela nem liga do que ela fez para você. Não quer dizer isso, porque no caso dele eu sei que ele se sente mal com as coisas que ele fez para mim no passado. Então eu acredito que a questão do perdoar, a princípio a gente tá ok, a gente ganha um pontinho também, né? E a gente espera não ter que passar por problemas maiores lá na frente para ter que testar se a gente vai continuar perdoando ou não. Como eu e ela, a gente já conversou demais, e quem me conhece também sabe isso a meu respeito. A única coisa que eu não perdoaria seria a insinceridade, infidelidade, essas coisas. Isso não tem perdão pra mim. De resto, eu perdoaria ela, qualquer outra coisa. Enquanto isso, não teria problema. É isso. Então, pontinho pra gente. Vamos paralisar um pouquinho? Bom dia, tudo bom? Então, a gente teve que mudar um pouquinho agora o nosso cenário, porque o sol começou a pegar onde a gente estava, a gente deu uma caminhadinha aqui pro lado. Assim vocês veem um cenário novo aqui atrás. Então, vamos para o 7º mandamento do casamento. Criticar com amor. Essa não é fácil também. É complicado. É complicado, porque assim, sempre quando é uma crítica, a gente nunca sabe como a pessoa vai receber essa crítica. Então a gente tem que saber como falar. Então, por exemplo, se ele está fazendo alguma coisa que eu não gosto, como é que eu vou falar aquilo para ele sem que ele se sinta ofendido? No meu caso e no do Sil, eu acredito que a gente não tem muito problema, porque a gente tem muita facilidade de falar as coisas um para o outro, indiferente da situação. Então, a gente não se dói por pouca coisa, a gente não fica, olha o jeito como você... A gente não é muito sensível a esse tipo de coisa, a gente já está acostumada ali a levar uns de vez em quando, alguns pedala de vez em quando. Então, mas claro, independente disso, a gente tem que sim cuidar com a forma como a gente fala. Se vai pedir alguma coisa, pedir com educação, né? Não, porra, você não fez isso aí, não sei o que e tal. Às vezes escapa algumas, né, amor?
né? Quando a gente tá um pouquinho mais irritado, às vezes vem aquele que nem, sou eu que vou ter que limpar a caixa dos gatos de novo, né? Tipo, Principalmente da parte dela, né? acontece. Mas não acho que seja um ponto que a gente entre em atrito. Até porque, assim, o outro às vezes reconhece que não foi lá fazer a dita situação, por exemplo, limpar a caixa dos gatos, aí já levanta, já vem, já limpa a caixa e tá tudo certo. Acho que a gente ganha pontos com isso também, né, amor? Acho que sim, ponto pra gente. Ponto pra gente. A gente tá indo bem, hein? 8º mandamento. Tratar como gostaria de ser tratado. Nessa aí tem que dar ponto em dobro pra gente. Porque não querendo fazer propaganda nem nada, mas aí a gente se trata sempre super bem. Um trata o outro, assim, eu acho que até melhor que gostaria de ser tratado, né? Então a gente tem todo o cuidado, o carinho para estar sempre suprindo as necessidades um do outro. E a gente é muito carinhoso com o outro, a gente é muito meloso até um com o outro. A gente tá toda hora se abraçando e tocando e elogiando, né? Então, quando a gente tá perto de outras pessoas, até principalmente na minha família, que às vezes não são tão, assim, grudentos, vamos dizer assim, eles até falam, meu Deus, como é que vocês são sempre assim, né? Mas não é propaganda, a gente é assim mesmo. A gente tá toda hora se abraçando e elogiando, e a gente costuma falar que nem criancinha um com o outro às vezes. Tem gente que pode achar, meu Deus, que coisa brega, não sei o quê, mas a gente todo fala. casal tem isso, é só se apaixonar que já começa, mozinho, mozão, e cheio de apelidinho. Só que a gente fala, às vezes, uma conversa inteira como criança. A gente acontece. É assim, pessoal, a gente fala, a gente gosta disso. Mas é uma coisa que está totalmente ligada a isso, é a questão dos elogios, né? Nunca deixe de passar um dia sem elogiar a pessoa com quem você se casou, porque a falta de elogios às vezes vai minando o relacionamento. E tem que cuidar para que o elogio não acabe vindo de fora, né? E daí vira um grande problema. É verdade. Né? Então, ponto pra gente. E agora, os 2 últimos mandamentos, na verdade, são baseados em 2 livros que eu li. O Sil não leu ainda, mas eu li e eu achei muito bacana de estar até indicando aqui para vocês. Então, o 9º mandamento tem a ver com conhecer a linguagem do amor do seu cônjuge. Então, eu não sei se vocês já leram esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Então, acho que muita gente já conhece esse livro, que ele, na verdade, separa 5 linguagens que as pessoas têm que se identificar, né? Então, eu vou ler aqui para vocês quais são essas 5 linguagens. Palavras de afirmação, qualidade de tempo, presentes, gestos de serviço e toque físico. Então, eu preciso identificar dessas 5 linguagens quais são as mais importantes para o Sil. Para quê? Para que eu possa dar para ele exatamente aquilo que ele precisa. Porque, por exemplo, eu adoro dar presente, né? E eu sei que ele adora. Eu adoro receber. Ele adora receber. Pode continuar fazendo isso, amor. Só que será que essa é a linguagem principal do amor dele? Então, a gente já conversou a respeito e por mais que eu saiba que ele adora receber presente, a linguagem principal dele é palavras de afirmação. Então, digamos que eu continue enchendo ele de presentes, mas eu deixe de falar palavras de afirmação para ele, vai começar a desandar o nosso relacionamento, porque ele vai começar a sentir falta, né? Só os presentes não vai suprir as necessidades dele. Então, é muito importante que eu esteja sempre apoiando, incentivando, porque ele tem todo ele costuma se minimizar, diminuir. Se diminuir. Eu tenho o péssimo hábito de desistir fácil, assim, sabe? Vamos dizer que eu tenho um potencial em relação a alguma coisa, mas
primeiro sinal de erro ali ou de dificuldade, eu costumo desanimar fácil. E é nisso que ela entra, né? Desde o início foi uma das coisas que me atraiu nela, que ela sempre me colocou pra cima, né? Ela sempre falou pra mim acreditar em mim. Ela acredita mais em mim do que eu mesmo, né? Então foi uma coisa que eu me encantei nela, que ela sempre tá querendo me motivar, ela não deixa eu me ridicularizar. Que eu tenho essa mania, né? Eu me chamava muito assim, eu sou um inútil. Ela fica louca quando eu falo isso. Então ela falou, não diz isso que tu não é inútil. Daí ela coloca o meu astral lá pra cima, né? E fala coisas de incentivo. Isso pra mim é o mais importante. É. Mas eu aceito os presentes, tá? Mais uma vez. Eu sempre adoro mimar ele com presentinho, com bilhetinhos, enfim. Se bem que eu não tenho mais feito tanto isso, né? É. Mas ele também não sentiu falta. Enfim. Claro que eu sinto. Então, e já no meu caso, a gente conversou aqui e para mim a qualidade de tempo é maior, é mais importante do que qualquer outro ponto aqui das linguagens do amor. Então, para mim não adianta a pessoa estar ali, por exemplo, a gente ficar 24 horas junto, mas ele lá fazendo as coisas dele e eu fazendo as minhas. Não, eu preciso estar assim, eu preciso estar grudada. E entraria até na questão do toque físico, mas como eu sei que eu conseguiria ficar sem o toque e ficar só próximo dele, só ter a presença dele junto comigo, então essa é a mais importante. E ele supra essas minhas necessidades tranquilamente. Então, fica a dica aí do livro para quem quiser ler, que eu acho que é muito bacana para os casais, né? Para quem não leu ainda. E eu vou deixar, inclusive, o nome do livro e o autor aqui na descrição para vocês acompanharem. E já falo aí para vocês também, dessas 5 linguagens, qual que é a linguagem que você tem? É muito importante você saber o que você precisa para você poder cobrar do seu marido, do seu namorado, né? Então, nesse ponto, a gente já identificou qual que é a nossa linguagem do amor, então ponto pra gente. Ponto pra gente. E o último, que é o 10º mandamento, também tem a ver com um livro que eu também já li e assim, digamos que assim, depois da Bíblia, para mim esse aqui foi o melhor livro que eu já li para a questão de relacionamento, que é Amor e Respeito, tá? É um livro grandinho, mas eu super indico porque o que ele ensina a gente. É muito bom esse livro, adorei ler. Cara de pau. Tá bom, o pessoal não li esse livro ainda. Ele não leu o livro. Mas é um livro que fala justamente sobre amor e respeito. Então, o autor, ele fala a respeito do ciclo insano ou do ciclo energético. O que é isso? A mulher, ela precisa de amor. Ela precisa se sentir amada dentro de um relacionamento. E o marido, ele precisa de respeito, ele precisa se sentir respeitado. Então isso é bíblico, tá? Então o que a gente precisa entender? Se a mulher se sentir amada, ela vai respeitar o seu marido. E se o marido se sentir respeitado, ele vai amar sua mulher. Isso é um ciclo energético, as coisas fluem. Agora, a partir do momento que um dos dois começa a cair no ciclo insano, por exemplo, eu deixo de respeitar o meu marido por qualquer coisa, deixo de respeitar ele pode deixar de me amar, de demonstrar amor de alguma outra forma. E daí vocês entendem que a gente começa a entrar no ciclo insano, porque daí se ele deixa de me amar, ou de me fazer sentir amada, eu começo a desrespeitar ele e assim sucessivamente alimentando esse ciclo insano. Então, é importante que a mulher sempre esteja respeitando o seu marido, dando a ele a voz dentro de casa, porque também hoje em dia a gente tem essa questão de eu sou feminista, eu não preciso de marido para fazer as coisas, eu não preciso dar satisfação. Eu vejo muito disso nos grupos, principalmente Facebook,
de mulher que fala que não precisa pedir permissão para o marido para comprar alguma coisa, ou qualquer tipo desse sentido, que o dinheiro é meu. Claro, cada casamento é de um jeito, né? O nosso, a gente prefere compartilhar. Então, se eu vou comprar alguma coisa, eu prefiro perguntar para ele o que ele acha. Não que ele vai falar, não, você não pode comprar, mas até para questão de compartilhar. Afinal, é o dinheiro do casal que a gente vai estar gastando com alguma coisa extra, né? Então, e fora que eu vou fazer com que o meu marido se sinta respeitado, porque eu vou estar perguntando para ele o que ele acha daquilo. Às vezes ele não tá nem aí para aquilo, ele vai, tá bom, tanto faz. Mas é bom compartilhar. Da mesma forma que também tem a contrapartida, né? Não é só ela que precisa dizer isso, né? Porque daí poderia ser considerado um machismo da minha parte, né? Eu também peço opinião para ela quando eu tenho que comprar alguma coisa, então vale para os dois lados, né? Porque como ela disse, o dinheiro é do casal, a gente trabalha para ter as coisas juntos, né? Então se eu tiver que comprar alguma coisa, mesmo que seja com o dinheiro que eu tô trabalhando, eu vou pedir para ela, o que tu acha? Dá pra gente fazer isso agora? Não vai atrapalhar? Então vale para os dois lados, né? Para não ver que isso aqui é tipo assim, conservadorismo demais, né? O nosso casamento ele até é um pouquinho conservador, de ambas as partes. Eu e ela, a gente somos um pouquinho mais conservadores. Mas somos? Nós somos. Desculpa. Nós somos conservadores ainda. Não tanto, claro, né? Mas a gente prefere conversar. Então, se ela me pede alguma coisa, eu também. Eu não sou, eu sou homem, eu vou gastar e não quero nem saber a opinião dela. Eu vou lá e peço, amor, o que tu acha? A gente pode fazer isso agora, vamos esperar o que tu acha. Então, tem os dois lados da moeda. E isso é até importante ressaltar, não quer dizer que, por exemplo, eu estou falando de um amor, mulher precisa mais de amor e homem precisa mais de respeito. Na verdade, isso é algo que, digamos assim, é bíblico e a mulher precisa se sentir amada e o homem respeitado. Porém, a mulher também precisa se sentir respeitada e o homem também precisa se sentir amado. Com certeza. Então, é vice-versa. Né? Então, a partir do momento que um quebra esse ciclo, já começa a desandar. E às vezes é por coisas pequenas. Por isso que aquele negócio que a gente falou lá atrás, a respeito de você dar o braço a torcer, de você talvez não levar tão a sério as pequenas brigas, as pequenas coisas, sejam tão importantes, né? Então, não supervalorize os pequenos erros, os pequenos problemas, né? Nesse caso, acredito que a gente também ganha pontos. Então, na somatória dos pontos, vamos ver. A gente fechou 9 pontos, amor. Estamos bem, A gente está bem. Estamos no caminho certo. Exatamente. Então, por isso que a gente consegue hoje estar aí gravando esse vídeo, juntos, dando risada. Acho que se a gente não tivesse tão bem assim, a gente não estava gravando o vídeo. Com certeza. Né? Então, a gente só tem que... claro, esse é um exercício diário. Hoje a gente pode estar assim, mas se a gente não trabalhar o nosso relacionamento todos os dias, daqui 1, 2 meses tudo pode acabar. Então fica aí o exercício para vocês também. Peguem esses 10 mandamentos, vejam naquilo que vocês precisam trabalhar no relacionamento de vocês e mão na massa. É isso? Isso aí. Então, aí pessoal, quem ficou com a gente até aí então, né? Se gostou do vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram também. Os links sempre estão na descrição aqui, né? E era isso então. Inclusive, a gente já queria agradecer, a gente tem recebido aí alguns comentários pedindo com algumas dicas de vídeos. Pode ter certeza que a gente já está anotando tudo e na hora certa a gente dispara eles aí para vocês, tá certo? Continue mandando essas dicas pra gente e as suas sugestões, e para quem tiver dúvidas a respeito aí e quiser fazer perguntas a respeito do nosso relacionamento, também coloca aí embaixo nos comentários, a gente vai adorar fazer um vídeo só para responder vocês, tá certo? Isso aí então, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até mais.